Como é que você vai fazer exercício? Você já sabe como é que é o esquema nosso. Sempre dá um pause, tenta, não importa se você erra, é para você tentar. Cada vez que você tenta, você relembra o que nós acabamos de ver e você fixa um pouco mais as fórmulas que você acabou de ver. Beleza? Então olha só, questão 39 lá da sua apostila. Fala assim, ó, dois vetores A e B estão representados a seguir. Assinale entre as alternativas aquela que melhor representa a resultante da operação vetorial A menos B. É uma operação vetorial. O que eu tenho aqui é um A positivo. O meu B aqui está positivo. Só que aqui, olha, ele está o quê? Negativo. Quando eu coloco um vetor negativo, ele muda o sentido do meu vetor original. Então, se eu tenho o meu B agindo para cá, para cima e para a direita, o menos B vai ser para baixo e para a esquerda. Então, olha só o que acontece. O meu A está aqui. O meu B, ele estava aqui. Certo? Ele estava aqui. Só que eu quero o menos B. Então, eu tenho que traçar uma reta aqui, ó. E o meu vetor menos B vai ser o contrário do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, menos B. Tá certo? Como é que eu vou achar o resultado desses dois vetores? Do vetor A e do vetor B, menos B. Observa, esse vetor B aqui, ele não me interessa mais. Não interessa mais para nada. Ele só serve para pegar o oposto dele. O que eu vou fazer aí, pessoal? Eu vou traçar, fazer a regra do paralelograma. Vou traçar uma reta paralela a A, olha aqui, e do mesmo tamanho aproximadamente, ó. Tá? E eu vou traçar uma reta paralela a B do mesmo tamanho aqui aproximadamente. Certo? O que acontece então? Eu tenho como resultado, olha só, esse é o meu vetor resultante. Eu saio da origem e chego aonde eles se cruzam. Esse é o meu vetor resultante. Qual o vetor que melhor representa esse cara? Seria o vetor o quê? A, B, C ou D? Seria o vetor B, de beijo selvagem. Nossa, Fontenelle. Do tipo que arranca a língua e chupa o sangue. Ah, gostoso, né? Ah, moleque, olha aí. Fechou? Acertou? Top. Ah, errou? Não tem problema, cara. Lembra de andar de bicicleta? Que a gente cai? É assim mesmo, relaxa. E depois você tenta fazer de novo. Não agora, né? Deixa acabar a aula, acabou. Volta nas questões que você errou. Tenta fazer de novo para você realmente fixar o conhecimento que a gente viu hoje. Fechou? Vamos lá então para a próxima? Vamos lá, galerinha. Olha o que a questão fala agora pra gente. Dois vetores V1 e V2 formam entre si um ângulo θ e possuem módulos iguais a 5 unidades e 12 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem módulo igual a 13, podemos afirmar corretamente que o ângulo θ entre os vetores V1 vale... Eu não sei qual é. Vamos ver nas regrinhas que a gente sabe? Olha, eu não sei o ângulo, tá certo? Eu sei que um vale 5, outro vale 12 e aqui vale 13. Como é que eu poderia resolver isso? Vamos aqui, ó. V resultante é igual a V1 mais V2. Por que eu vou jogar isso aqui? Eu vou testar, vou ver se vai dar certo, tá? E até revisar para vocês as fórmulas. O V resultante seria o 5 mais o 12. Quanto é que isso daria? Daria 17, tá certo? Para esse resultado, eu teria que ângulo? Um ângulo igual a 0 graus. Observa, o resultado é 13. Não é 17, então não pode ser 0 graus. Sacou? Vamos para o segundo caso? V resultante é igual V1 menos V2 em módulo. Então vai ficar assim, ó. V resultante vai ser, vou pegar o maior, que é 12, menos o menor, que é 5, em módulo. Isso vai dar o que para mim? Vai dar 7. Quando é que eu faço subtração? Quando o ângulo for igual a 180 graus. Bateu com o que ele falou? Ele falou que tinha dado 13 unidades. Deu 7. Então também não é 180 graus. Beleza? Vou tentar no de 90 graus. No de 90 graus, você vai ter que V resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E aí eu vou pegar e fazer aqui, ó. V resultante ao quadrado é igual. Quem é o meu V1?
Meu V1 é 5. Quem é o meu V2? Meu V2 é 12. Quanto é que isso vai dar? Bora ver? 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169. VR vai ser, joga ele como fosse raiz. Quanto é raiz de 69? 13. Bateu? Bateu. Então é que letra? Quando é que eu uso essa fórmula aqui, pessoal? Quando o ângulo é quanto? Quando o ângulo θ é quanto? 90 graus. Lembra lá? No terceiro caso, quando ele é 90 graus, eu uso o quê? Teorema de Pitágoras. Então tem que ser a letra C. Letra C de quê, Fontenelle? De coração apaixonado. Nossa, cara, é. Olha só. Fechou? Vamos para a próxima? Antes de ir para a próxima, eu vou resolver essa questão de outro jeito, tá? Como é que eu vou resolver? Eu vou aplicar a lei dos cossenos. V resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de θ. Tá certo? Eu quero saber o ângulo. Beleza? Então, V resultante, ele fala que é 13 ao quadrado igual a V1, 5 ao quadrado, mais V2, 12 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 12 vezes cosseno de θ. Vai ficar 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 2 vezes 5, 10. Vezes 12, 120. Cosseno de θ. Quando eu fizer aqui, ó, eu vou pegar esse menos 120, vou jogar para o outro lado, mudando o sinal dele. Vai sair de negativo e vai passar para o positivo. Então, vai passar aqui, ó, 120 positivo, cosseno de θ. É igual. Esse 169, ele está o quê? Positivo. Vou passar para o outro lado como? Negativo. Vai ficar como? 25 mais 144 menos 169. 144 mais 25 dá 169. Isso aqui tudo menos 169 dá quanto? Zero, concorda? Então vai ficar cosseno de θ igual a zero. O 120 passa dividindo. 0 sobre 120 dá quanto? Zero. Aí você pode usar uma calculadora científica para comprovar o que eu estou te falando, porque vocês ainda não viram esse assunto de trigonometria, tá? Lá na matemática. O cosseno do ângulo que dá resultado zero é quando esse θ aqui é quanto? 90 graus. Então, quando você vê trigonometria, você vai aprender isso aqui melhor. Para que esse resultado seja esse aqui de fato, θ tem que ser o quê? 90 graus. É possível resolver por aqui? É possível. Só tem um detalhe. Vocês ainda não viram trigonometria a fundo, né? Logo, essa questão dos ângulos de cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, você provavelmente ainda não sabe de onde vem. Talvez até tenha visto já anteriormente, mas não decorou, porque é muito difícil decorar essas coisas sem sentido. Né? Quando você pega a base fundamental, né, a base matemática, e aí você entende de onde vem, aí fica bem mais fácil. Mas quando você não tem essa base ainda e só decoreba, aí é muito ruim, né? Muito ruim. Eu não decoro nada, cara. Você fala assim, Fontenelle, você dentro da física, você decora alguma coisa? Não tem como, cara. Se eu for decorar, eu esqueço. Então eu tenho que entender de onde vem, para onde foi. E sempre foi assim, tanto a matemática quanto a física. Entendeu? Vamos lá então? Galerinha, essa questão aqui matamos por dois caminhos diferentes. Vamos para a próxima? Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então vamos lá, galerinha, olha só. Essa aqui é a próxima questão. Fala assim, ó. A adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta no vetor cujo módulo vale 8. Então olha lá. Tá aqui. Vetor 1. Ele fala que é a mesma direção e mesmo sentido. Se eu coloquei na horizontal, o outro também tem que ser na mesma direção, horizontal, e no mesmo sentido. Ele diz que a resultante é 8 unidades. Quando esses vetores são colocados perpendicularmente, lembra lá, né? 90 graus. Entre si, o módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. Olha lá, tem aqui o V2, tem aqui o V1. Quando eu tenho 90 graus entre os dois, a resultante deles é quanto? 4 raiz de 2 unidades.
Portanto, os valores dos módulos, dos dois módulos desses vetores são 1 e 7, 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4. A forma mais fácil de resolver isso aqui é pelas respostas, pelos resultados. Então, olha só, vamos verificar se todos equivalem a 8 quando eu somar. Por que o que eu vou somar? Porque esse cara está na mesma direção, no mesmo sentido. Lembra lá, primeiro caso, quando o ângulo é 0 graus. Fechou? Vamos ver. 1 mais 7, 8. Bateu. 2 mais 6, 8. Bateu. 3 mais 5, 8. Bateu. 4 mais 4, 8. Bateu. Não eliminou ninguém por esse critério aqui do primeiro vetor. Vamos para o segundo. Tá certo? No segundo caso, você vai ter então o quê? 90 graus, eu jogo o teorema de Pitágoras. V resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. V resultante vai ser 1 é quanto? 1 e 7. Vamos tentar a letra A primeiro. Vamos tentar aqui a letra A. 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Quanto é que dá 1 ao quadrado? 1 ao quadrado dá 1. 7 ao quadrado dá 49. Então vai ficar V resultante ao quadrado é 1 mais 49, 50. 50 daria 2 vezes 25. Tá certo? Dentro da... Seria 2 vezes 25. Por que eu estou colocando aqui? Porque esse quadrado pode passar para o outro lado como se fosse o quê? Raiz. Então ficaria aqui, ó. V resultante é igual a raiz de 2 vezes 25. 2 vezes 25. Raiz de 2 não é exata. Raiz de 25 é 5. Então daria 5 raiz de 2. Deu 4 raiz de 2? Não. Então não pode ser esse cara aqui. Logo a letra A está fora. Não cai na letra A. Eu vou fazer a mesma coisa para todos eles. Então vamos lá para o segundo caso. Letra B. Na letra B é 2 e 6. Então vou fazer aqui, ó. V resultante ao quadrado é o V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então fica V resultante é igual. Quem é o meu V1 aqui nesse caso? 2. 2 ao quadrado, 4. Quem é o meu 6? É o V2. 6 ao quadrado, 36. Daria 4 mais 36, que daria 40. Esse V resultante seria o quê? A raiz de 40. Mas 40 não é 2 vezes 20, que não dá resultado, então seria 4 vezes 10. Quanto é a raiz de 4? 2. Daria 2 raiz de 10. Deu 2 raiz de 10 igual aqui? Também não. Então não é esse cara, logo a letra B também está fora. Vamos para a letra C, que é 3 e 5. Fazer a mesma jogada lá. Vou fazer agora mais direto. Já vou jogar aqui direto, nesses valores. Olha, 3 e 5. Então seria 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quanto é que daria isso? V resultante é igual. 3 ao quadrado, 9. Mais 5 ao quadrado, 25. 9 mais 25 dá quanto? 34. Esse cara tá raiz, joga para o outro lado lá. Fica V resultante é a raiz de 34 é 2 vezes raiz de 17. 2 vezes 17. Tá certo? Dá o quê? 34. Observa, não dá isso aqui nem com reza, porque aqui a raiz de 17 não dá 4 para ele sair daqui. Tá certo? Então fica a raiz aqui dentro, o 2 dentro da raiz, né? Então também não é esse caso. Então só pode ser a letra D. Então vou ter que testar a letra D. Bora ver? Na letra D você faz V resultante ao quadrado é igual. 4 ao quadrado, 16. Mais 4 ao quadrado, 16. Joguei na mesma fórmula de sempre, né? Porque tem que levar ao quadrado os dois. 16 mais 16, 32. Então, VR igual a raiz de 32, não é assim? 32 é a mesma coisa que 2 vezes 16, né? Então, eu posso colocar aqui, ó. Esse aqui é 2 vezes 16. Quanto é a raiz de 16? 4. E o 2 tem raiz exata? Não, então ele fica lá. Fica lá dentro. Bateu? Bateu, olha aqui. Então, só pode ser a letra D, de danadinha. Beleza, galerinha? Aí você vai falar assim pra mim, Fontenelle, mas eu não lembro direito as operações de radiciação. É o grande problema da física. Eu sempre falo isso para meus alunos.
Olha só, o problema maior da física não é você interpretar. Porque interpretar, você treina, faz 3, 4, 5 questões, você começa a acostumar com aquela linguagem. O problema é que muitos dos nossos alunos têm uma atividade base lá da matemática, tá certo? Então, o que acontece? Quando for assim, você manda um comentário aqui pra gente e a gente vai produzindo outros vídeos com outros reforços para você poder ir tirando essas dúvidas suas, beleza? Mas se você não faz isso, não fala pra gente, qual a sua dificuldade, onde está doendo, a gente não tem como identificar aonde está o problema e te ajudar. Fechou? Combinado? Então, tem dificuldade? Manda nos comentários que a gente vai tentando te ajudar da melhor forma. E se você tiver com muita dificuldade ainda, assim mesmo, o que você faz? Chama a gente lá no Instagram e a gente vai conversar, bater papo. Beleza? Valeu? Vamos lá então. Essa é a questão 41. Vamos para a questão 42. Primeiro eu vou apagar isso aqui, beleza? A questão aqui fala assim, olha. A e B são modos de unidades arbitrárias A10 e B8. Se A mais B dá 2, o que eu teria que fazer, galerinha, para A mais B dar 2? Aqui é uma soma de módulos, tá certo? Eu pego dois vetores, vou somar e ele tem que dar 2. O que tem que acontecer? Só tem um jeito. Se eu fizer o quê? 10 menos 2. Ou 2 menos 10. Lembra que o módulo, quando a gente fala em módulo, o sinal não importa. Eu tiro o sinal da minha questão. Então, olha, 10 menos 2 dá quanto? 2, beleza. E 2 menos 10 daria menos 2, certo? Só que o módulo existe. Então, quando eu tiro do módulo, o resultado é 2. Por quê? Porque o sinal não interessa. Para que isso ocorra, para que eu faça uma subtração de vetores, só tem uma possibilidade. Quando os vetores são o quê? Opostos. Um tem 10 unidades, e outro tem 8 unidades. Quando eu subtrair um pelo outro, o que resulta? 2. Então, que ângulo é esse aqui formado entre os dois vetores? Só pode ser o quê? Letra D, de danadinha, 180 graus. Esse zero aqui tá errado, tá, pessoal? Dá uma corrigida aí na apostila de vocês, se tiver assim também. Aí é D, 180 graus. Fechou? Tranquilo? Beleza, cara. O que a gente vai ter aqui? Ó? Um avião de brinquedo voa com velocidade de módulo igual a 16 km por hora numa região com ventos. Então, a velocidade do avião é 16 por hora. Com vento, com velocidade de módulo 5 km por hora. Então, olha só, a velocidade do vento é 5 km por hora. A velocidade do avião é 16 km por hora. Aí ele pergunta, as direções da velocidade do avião e da velocidade do vento formam entre si um ângulo de 60 graus. Está aqui o ângulo. Conforme figura abaixo, determine o modo da velocidade resultante em km por hora do avião nesta região. Qual é o problema da questão? É que esse cara aqui, ó, ele está fora do meu eixo. Tem como eu fazer por decomposição? Tem. Precisa fazer como decomposição? Não. Por que não? Quando o ângulo não é 0, nem 180, nem 90, eu posso usar o quê? Lei dos cossenos. Como é que a gente faz então? No caso, vetor, que a velocidade é uma grandeza vetorial, porque tem direção e sentido. Então, eu vou usar o vetor resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de 60 graus. V resultante ao quadrado é igual. Quem é o meu V1? Vou dizer lá que é o vento. O vento é 5. 5 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 16 vezes cosseno de 60. Olha lá. Na questão passada nós vimos o valor do cosseno de 60. Que vale quanto? Lembra lá? Cosseno de 60 vale 0,5. Ou seja, 1 sobre 2. É a mesma coisa. Tá certo? Por que coloquei 1 sobre 2? Porque eu já corto aqui, ó, esse 2 com esse 2. Fontenelle pode fazer isso? Pode, cara. Sabe por quê? É porque aqui, nesse cara aqui, só tem multiplicação e divisão. Se aqui tivesse uma soma ou uma subtração, não poderia. Fechou? E quando eu corto ele aqui com esse cara, já acabou essa continha. Já vou fazer só 5 vezes 16
que eu já sei que dá 80, já vou colocar até aqui, ó. O que eu quero saber? Eu quero saber o valor da vetor resultante. Então, vou colocar aqui, ó, vetor resultante ao quadrado é igual. 5 ao quadrado, 25. Mais 16 ao quadrado, 256. Pois, né? Mas tem que decorar tudo isso. Você pode fazer a continha, né? V resultante ao quadrado é igual. Agora tem que fazer 225 mais 256 menos 80. 256 mais 25 vai dar 281. Menos 80. 281 menos 80 dá 201. Dá exato? Não, não dá exato. Então o que acontece? Esse quadrado passa como se fosse raiz lá pelo outro lado. Então olha, V resultante é raiz de 201. Observe que o 201 não tem raiz exata. E está dando aqui, ó, letra D, raiz de 201. Tá certo? Então acabou a questão. Essa questão, a única dificuldade que você tem nela é você gravar a fórmula da lei dos cossenos. A aplicação dela é simples. Eu pego os vetores 1 e 2 e saio jogando. Quero saber o vetor resultante, tá certo? Que ele quer saber, as continhas que tem que fazer, né? E lembrar o cosseno de 60, mas a questão passada te deu a cosseno de 60. Beleza? Galerinha, olha só essa questão. É aquela que a gente viu, né? Aquele tipo que a gente viu com papel milimetrado, lembra lá? O que a gente faz? Pega o A, depois coloca o B e depois coloca o C. Só que tem que ser tudo aqui dentro. Então eu vou transferir a posição desse meu A aí. Ele quer saber o vetor resultante. Tá certo, pessoal? Olha aqui. Esse meu A tem 2 unidades. Vou colocar ele bem aqui, ó. A, 2 unidades. O meu B tem 1, 2, 3, 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4 unidades para a direita. E 4 para cima. 1, 2, 3, 4 para cima. Então, 1, 2, 3, 4 para cima. O resultado dele vai ser bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ser bem aqui, ó, o vetor B. Depois a gente tem o vetor C. O vetor C anda 1, 2, 3, 4. Para a direita também. Aqui só tem 1, 2, 3, 4. Seria isso aqui, né? C. Então, o meu resultado final seria o quê? Seria passando, né? Pega lá da origem até o último ponto. Esse aqui é o meu vetor resultante. Como aqui a gente não tem, né? A gente não tem o quadradinho aqui, eu vou colocar o quadradinho aqui para a gente poder se sintonizar para ver o que está acontecendo aqui, ó. O tamanho do vetor que está dando aqui para a gente. Então, esse vetor aqui, grandão, a gente vai ter ele 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades. Então, eu estou tendo isso aqui, ó. 8 unidades na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades na 6 unidades na vertical. O resultado desses dois caras, pelo paralelograma, né, que a gente faz assim, faz uma reta paralela e outra paralela, é esse vetor resultante aqui, ó. Quanto é esse vetor resultante? E aí eu vou falar para você, não sei se você lembra, mas a gente já falou aqui nessas aulas, que quando você tem o vetor aqui, ó, 4 e 3, esse cara aqui vale 5, tá certo? Se você multiplicar por 2 aqui, ele dá 8. Se você multiplicar por 2 aqui, ele dá 6. Então, se você multiplicar por 2 aqui, ele dá 10. Por quê? Esse é o triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Todos os múltiplos dele também são válidos. Então, de cara, eu já sei que o resultado vai ser quanto? 10. Fontinelli, isso pode fazer o que você está fazendo? Claro. Eu vou te dar um macete, só os macetes que realmente funcionam. Os que não funcionam, eu não vou te dar. Ou eu posso até te ensinar, mas te falar, olha, esse macete é péssimo. Mas existe, beleza? Eu não uso, por exemplo, tá certo? Então, esse aqui é excelente, esse macete. Toda vez que você observar que o triângulo é pitagórico, ele é múltiplo de 3, 4 e 5, você aplica o teorema de pitagórico. Como é que eu tirei o 8 daqui? Olha, porque eu contei as casinhas, quantas unidades. Cada casinha dessa aqui é uma unidade. Então, eu contei quanto ele tinha na horizontal. De quem? Do vetor resultante, não é de qualquer vetor. É desse vetor aqui, ó. Tá certo? Eu contei quantas unidades ele tinha na horizontal e na vertical. E aí pude achar
o meu vetor resultante. Beleza? Fechou? Beleza, cara. Não acredito. Olha lá, a questão aqui fala assim, ó. Sobre a partícula P, são implicados uma força A e B, conforme o desenho. Tá aqui a força a força B. São dois vetores, tá? Isso que eu tenho que ter em mente. Das alternativas abaixo, assinale qual representa corretamente a direção, sentido e intensidade em newtons de uma outra força C que a equilibra. Olha, não, ele não quer a resultante, ele quer a força que equilibra a partícula P. Então, se eu ter uma força puxando para um lado, ela tem que estar para o outro. Então, a minha força C vai ter que estar para o outro, certo? Considere os vetores A e B subdivididos em segmentos iguais, que representa uma unidade cada segmento, no caso. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. 3 e 4 o quê? Newtons. Newtons. E aqui, olha, eu vou traçar. E aqui eu vou traçar outro cara e eles vão se encontrar aqui. Esse aqui é minha resultante. Nós já sabemos esse cara aqui, ó. 3, 4. Quanto é minha resultante? Tá vendo como esse macete funciona? 5 newtons. Por quê? Porque é o triângulo pitagórico, tá certo? Ele quer uma força que anule essa. Para onde é que tem que estar uma força que anule essa? Ora, ela tem que estar oposta. Não é isso? Ela tem que ser o menos vetor resultante. Beleza? Quanto é que é o valor dela? Tem que ser igual a esse valor aqui, só que contrário. Para ser contrário, eu coloco negativo. Então, pode ser a letra A, força para baixo? Não, essa aqui seria a minha resultante. Não é isso que ele quer uma força que anule a resultante. Esse cara aqui, 7, também não. Só pode ser a letra C. De quê? Letra C de coração apaixonado. Beleza? Não acredito. É só isso, cara? É, cara. Besteira, cara. Tá vendo lá? Quando você começa a fazer muita questão, as questões começam a se repetir. Sempre vai acontecer isso pra você. E sempre vai ficar mais fácil cada vez que você faz mais. Tem uma frase que fala assim, ó. Quanto mais eu treino, mais a sorte me ajuda. Não é que a sorte te ajuda, é que você fica mais preparado para situações adversas. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima? Ah, moleque, besteira, né, cara? Dá até raiva um negócio desse. Olha aqui o que fala nessa questão. Galerinha, olha só. Aqui aparece um vetor diferente do que a gente viu até agora. Por quê? Porque é um vetor fora dos nossos eixos, que é esse vetor F3 aqui, que é uma força, na verdade. E eu vou explicar para vocês como é que faz isso. E o que acontece? A gente vai fazer várias vezes esse tipo de questão, onde você vai ter esse vetor fora do meu eixo. Porém, agora, no início, a gente quase não vai ter isso aí. Só quando entrar em dinâmica lá em agosto, tá bom? Mas a gente já vai ensinar isso para você, porque pode aparecer, tá bom? Então, olha só, o que eu faço? Primeiro, eu pego esse F3 aqui e eu tenho que separar esse F3. Como é que eu separo esse F3? Eu trago esse F3 aqui, olha, para o eixo X, formando o F3 no eixo X, e trago esse F3 para o eixo Y, formando o F3 no eixo Y. Tá certo? Só que eu tenho que achar o valor desse cara. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não consigo trabalhar vetores fora dos meus eixos já quando eu tenho outras forças. Beleza? Então, olha, quando você tem, então, esse vetor e eu tenho que trazer para F3Y, você vai pensar da seguinte forma. Olha aqui. Esse cara aqui, ele faz um triângulo. E o meu ângulo tá bem aqui, olha. Meu ângulo θ, que no caso é 60 graus, tá? Esse meu triângulo aqui, ó, eu vou trazer ele para cá para a gente poder analisar melhor. Esse meu triângulo θ, eu tenho um cateto oposto e aqui do lado embaixo eu tenho um cateto adjacente. Cateto adjacente significa falar que ele está adjunto, que ele está colado, tá? Grudado no ângulo. Beleza. E a relação que a gente tem aqui no triângulo retângulo, é de, relação trigonométrica, é de cosseno de θ e de seno de θ. O que é cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembra disso, lá do nono ano? Então, no nono ano você deve ter visto isso. Seno de θ, o que ele é? É o cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra que a fórmula é essa?
Então, olha só, o cateto adjacente é o cateto colado. Você vai lembrar disso aqui, ó. Colado é o cateto adjacente. E o cateto oposto, quem é? É o cateto separado. Cateto colado eu uso cosseno. Cateto separado eu uso seno. Aqui pra gente, olha só. Quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse cara aqui, esse tamanho aqui desse meu triângulo? É meu F3Y. Então, meu F3Y vai ser meu cateto oposto. Quem é esse cara aqui, olha, que está colado nele aqui, ó? É meu F3X. Esse F3X está colado, então eu falo que é o meu cateto o quê? Adjacente. Então, olha o que eu tenho. F3Y é um cateto oposto, porque está oposto ao ângulo. Olha, oposto ao ângulo. E esse aqui está colado no ângulo. Então, se ele está colado no ângulo, ele é o quem? O adjacente. Então, eu chamo ele de quê? F3X. Beleza. Se eu substituir aqui, olha, o que acontece? O que aparece para mim? Quem é o cateto adjacente? É o F3X. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior dos lados, certo? Esse aqui, quem é ele? É o meu F3. Dá para ver ele aqui escrito? Olha, esse cara aqui é o meu F3. Então, vai ficar F3x sobre F3. E aqui, olha, o cateto oposto sobre a hipotenusa, quem é o meu cateto oposto? É meu F3y, cateto oposto é F3y. Então, eu vou falar aqui, ó, F3y sobre quem? A hipotenusa, que é o meu F3. Isso aqui, se eu passar esse F3 para o outro lado, ele passa para cá, multiplicando com cosseno. Olha o que acontece. F3x é F3 cosseno de θ. E agora, F3y é igual a F3 vezes seno de θ. Então, o que acontece? Eu tenho duas fórmulas. O que eu fiz aqui? Eu deduzi para você saber de onde vem o F3x e o F3y. Ah, Fontenelle, mas me diz uma coisa. Eu preciso saber essa dedução? Depende de como você resolve suas questões. Para eu memorizar as coisas, eu preciso saber de onde ela vem. Se eu não souber, eu não consigo. Entendeu? Então eu preciso saber essa origem. E tem pessoas que eu tenho certeza que estudam e são iguais a mim. Entendeu? Então por isso que sempre eu procuro mostrar de onde vem. Só quando realmente não dá, que eu vou perder muito tempo explicando, é que eu pulo. Mas caso contrário, a gente vai sempre mostrar para você de onde vem. Só que aqui, essas fórmulas aqui, você vai sempre pensar assim, ó. Você vai pensar do jeito que eu estou te falando, ó. Eu quero saber o F3x. O ângulo que eu estou analisando está colado? Tá. Então eu vou usar cosseno. O ângulo que eu estou tentando achar, o lado que eu estou tentando achar, está separado? Então eu vou usar seno. Como assim, Fontenelle? Olha aqui, ó. O F3y está colado ou está separado do ângulo? Está separado. Então, para achar o F3y, eu vou usar seno. Por que eu uso esse macete? Porque existem situações em que a fórmula pode mudar. E aí eu tenho que fazer toda a análise para poder chegar no resultado. E por esse macete que eu estou te falando, não precisa fazer tudo de novo para chegar lá. Basta você analisar, olha, esse cara aqui está separado, o F3y está separado do ângulo? Tá, então eu faço seno, separado, seno. É o meu F3y. Agora o F3x não está colado, olha, coladinho aqui, ó. O F3x está aqui, ó, colado no ângulo. O ângulo está aqui, o F3x está aqui. Se ele está coladinho, o F3x eu sempre coloco o quê? O cosseno de θ. E a F3? O F3 sempre vai se repetir. Beleza? Então eu vou usar essa fórmula para calcular esse cara. Ah, tem um outro detalhe. Aqui o cosseno, se ele te der, ótimo, né? Ele já te deu o valor dos cossenos. Aí fica mais fácil ainda. Vamos resolver então? Olha só como é que fica. Olha lá. F3x é igual a F3 vezes cosseno de θ. F3x é igual... Quem é F3? F3, ele falou que é 10. O cosseno de 60, ele falou que é 0,5. Quanto é 10 vezes 0,5? É a metade, né? Porque 0,5 é meio. Isso dá 5 newtons. Fechou? Tranquilo aí? Vamos calcular, então, o F3y. Quem é F3y? É F3 vezes seno de θ. Como é que eu sei que é seno? Porque está separado do ângulo. Então, bora lá. F3y é F3, que vale quanto? 10
vezes o seno de 0,86 aqui, ó. Seno de 60, 0,86. Vou usar o 0,86 que ele me deu lá no comando. F3y é igual a... Quando eu multiplicar isso aqui, vai dar quanto? 8,6 newtons. Certo? Beleza. O que eu fiz com isso, pessoal? Eu achei o valor de F3x e o valor de F3y. Por que eu precisava fazer isso? Eu vou apagar esse pedaço aqui, ó. Um passe mágica. Eu falei que ia apagar? Então, apagou. Aí, olha só. O que acontece? Eu tenho que olhar as forças que estão na mesma direção e sentido e as forças que estão opostas. F4 está oposta a F3x. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Esse F4, vou apagar aqui para você ver melhor. Esse F4 ele é 5 newtons. Quanto vale o F3x? O F3x também vale 5 newtons. O F3x também vale 5 newtons. O que isso vai provocar? Que eles, quando eu subtrair, porque vão ficar opostos, né? O F3x para cá, o F4 para cá, eles vão se anular, porque são opostos, eu tenho que subtrair. 5 menos 5 vai dar 0. Beleza? Agora, olha aqui quem eu tenho para cima agindo. O F1 e o F3y. Os dois estão para cima. Se os dois estão para cima, eu vou fazer F resultante para cima, no resultado ali, em Y para cima. Eu vou ter quem? 10, que é o F1, mais quem? Mais o F3y. Se eu quiser colocar bonitinho, coloca assim, ó, entre módulo com vetores. Então, F resultante vai ser o quê? F1, que vale 10, mais o F3y, que vale o quê? 8,6. Quando eu somar os dois, vai dar o quê? 18,6 newtons. Que força é essa? É a força para cima, tá certo? Observe um detalhe. A pergunta dele para que a força sobre a partícula seja nula. Isso quer dizer que o vetor tem que zerar, tá certo? O que eu faço aqui? Eu sei que vocês ainda não viram as coisas aqui, né? Newtons e tal, mas eu acho que é importante a gente já começar a trabalhar isso, né? Para você começar a se adaptar. Não se preocupe com essa questão, tá? Porque a gente tem que praticar ela muito para você absorver isso aí, beleza? Bem, se ele diz que a força sobre ele tem que ser nula, sabe o que isso quer dizer? Que as forças para cima no eixo Y tem que ser iguais às forças para baixo. Então, para cima deu um total de quanto? 18,6. Então, quanto vai valer meu F2? 18,6 newtons. Que é o que ele quer saber. Letra D. Aonde foi a parte difícil aí? Foi exatamente eu perceber e entender, porque é a primeira vez que você viu isso, que esse F3 ele tem que ser decomposto, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Tá certo? Quando eu decomponho esse cara, chama decomposição de força, o que acontece? Eu passo a ter um novo valor de F3, que é o F3x, e um novo valor de F3 em F3y. Eu passo essa força e divido ela, parte para X e parte para Y. Isso, se eu fizer o inverso, acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Se eu calcular, pegar o F3x e pegar o F3y e juntar, ela volta a ser quem? O F3, que é igual a 10 newtons. Fechou, meu caro? Beleza? Questão bonitinha, né? Você vai ver que isso aqui não é bicho de cabeças, é treino, tá? A gente vai trabalhar muito isso aqui em agosto. Muito. Mas, como ela entra em vetores, é um quinto caso quando eu tenho uma força que eu tenho que decompor, ou um vetor que eu tenho que decompor. Isso aqui é decomposição de vetores. Fechou, galerinha? Galerinha, então fechamos nossa aula de vetores por aqui. Ainda ficou umas questões aí para você fazer, tá certo? Mas eu fiz todas aquelas que estavam programadas, e até mais algumas, para começar a te dar uma visão melhor de vetores. Eu sei que vetores é o seguinte, tem que ter muito exercício, por isso que eu fiz um pouco mais, porque senão você não consegue absorver o conteúdo. Essa parte de vetores, você já lembra que eu falei para você, olha, até aceleração média é muito tranquilo, né? Passou de aceleração média em seguida, você tem que dar uma estudada. Se você não estudar, aí o negócio complica, beleza? Então, olha, essas questões que nós vimos até essa parte agora que nós vimos, já é uma questão mais abstrata, né? Muita matemática e pouca interpretação física, propriamente dita, tá certo? Na próxima aula, você não pode perder, porque você vai ver o encontro com o Gustavo Lima, meu cara. Na próxima aula vai ter encontro com o Gustavo Lima. Você não pode perder.
Beleza, galerinha? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, fica com Deus. Se cuida, cara. Cuidado. Tchau, tchau.